A paz, Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus fez borbulhar assim, no meu coração. Foi uma palavra que me emocionou muito, que me tirou do eixo, assim, de verdade. E está no capítulo 22 de Gênesis, que conta a história de Abraão, né? Porque todos sabem que num determinado momento Deus olha para Abraão e lhe faz um convite. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais e vai por um caminho que eu vou te mostrar. E nós sabemos que esse caminho é Cristo. Embora quando no nosso primeiro contato com o Evangelho, no nosso primeiro contato com a Palavra de Deus, nós não conhecemos muito bem esse caminho. Assim como Abraão naquele momento também não conhecia muito bem o caminho pelo qual o Senhor o conduziria. Mas o fato é que Abraão, numa atitude de fé, por conhecer a Deus, Abraão aceitou aquele chamado e Abraão foi. E Abraão passou várias situações, inclusive relacionadas à promessa, né? Porque Deus havia dito que ele lhe daria um filho, que esse filho lhe daria muitos outros filhos e que a descendência de Abraão seria impossível de se contar. Até Deus faz um paralelo dizendo, conta o pó da terra, né? Conta as estrelas do céu. Assim será a sua descendência, né? Porque Deus tinha um projeto ali para a humanidade, para Abraão, para nós. E de repente Deus ele prova o coração de Abraão. E a palavra diz que Deus provou o coração de Abraão. E Abraão sempre, é interessante como sempre que Abraão ouve a voz de Deus, Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Né? E ali Abraão, ele recebeu, acho que eu acredito que uma das tarefas mais difíceis de toda a Bíblia, tirando o sacrifício do próprio Cristo. Mas eu acho que depois da crucificação de Cristo, que foi algo inexplicável, essa situação bíblica aqui, para mim, eu acho a mais difícil. Tem um versículo da Bíblia, Isaías 53:10, que quando eu li eu fiquei impactada. Às vezes é muito difícil explicar o amor de Deus, né? É só ler nas Escrituras mesmo para a gente entender. E aqui Deus ele pede Isaac e ele diz, oferece Isaac como holocausto, como sacrifício vivo para mim. E Abraão ele vai e corta lenha, ele prepara o altar, ele leva com ele 2 moços para ajudar, né, a carregar toda a lenha, toda a madeira. Num determinado momento ele diz, olha, fiquem aqui, eu vou subir apenas com o meu filho. E ali sobe Isaac e Abraão. E eu fico imaginando a angústia de Abraão. E também a angústia de Isaac, porque Abraão sabia que estava indo sacrificar o próprio filho. Isaac estava indo ali, sem saber até num determinado momento que seria sacrificado. Só que a palavra diz que a fé de Abraão fez com que Abraão entregasse ali a bênção que Deus havia lhe dado. Deus fez uma promessa e depois Deus pediu a promessa. E isso assim me deixa angustiada de imaginar um pai que está levando o seu filho para ele mesmo matá-lo, de oferecer sacrifício. E aí algumas pessoas, meu Deus, como que podem? Começam a dizer, como é que pode um Deus mandar alguém matar seu próprio filho? Na verdade, isso é a tipificação de Deus. E Deus queria mostrar isso para Abraão. Deus não tinha intenção de matar a Isaac. Deus tinha intenção de provar o coração de Abraão, para saber se Abraão amava de todo o seu coração. E porque Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam benditas por conta de Abraão. Então Deus precisava fazer Abraão entender essas questões. E ali Deus prova o coração de Abraão. Abraão vai na fidelidade com Deus, na sua fé inabalável, prepara todo o holocausto, prepara a lenha, e aí a palavra diz que Abraão amarrou a Isaac
no versículo 5 do capítulo 22 do livro de Gênesis. Chegaram no lugar e Abraão edificou um altar. Depois colocou sobre o altar a lenha e colocou em ordem. Não foi de qualquer jeito. E eu fico imaginando o cuidado de Abraão com as coisas de Deus naquele momento de angústia, onde ele sofria, porque ele sabia que ele teria que matar o filho. Não era só simplesmente, meu filho vai morrer. Não, eu vou tirar a vida do meu filho. E aí ele amarra Isaac, e aí eu fico imaginando na cabeça do menino, que já era um adolescente, acredito eu, com uns 17, 18 anos, não sei. E eu fico imaginando Isaac sendo amarrado. E aí, passando pela mente dele, o que será que o meu pai está fazendo? O fato é que a palavra diz que ele não se recusou, que ele não reagiu, que ele não quis impedir o pai de fazer essas coisas. Só estavam os dois. Isso que é o mais interessante. Não tinha ninguém para ajudar. Não tinha ninguém para atrapalhar. Era Abraão, Isaac e Deus. Deus observando tudo. E aí, depois de amarrar Isaac, a palavra diz que ele o deitou sobre o altar em cima das lenhas. E aí eu parei de ler aqui, porque a palavra diz que Abraão pegou o cutelo para matar a Isaac, né? Como ele faria com os animais, quando o povo de Deus pecava. Então, para que nós fôssemos perdoados naquela época, né? Então, eles matavam um animal inocente. Daí eu vejo que Isaac era um filho inocente, o seu único filho. A palavra diz que era seu único filho. E aí a gente vê todo o propósito de Deus na demora em dar esse filho para Abraão. Porque quanto mais a gente espera pela promessa, mais essa promessa nos é valiosa. Então eu fico imaginando ali o valor que o filho, que Isaac tinha. Porque quando foi para dispensar Ismael, Abraão já sofreu. Imagina para matar Isaac, o filho da promessa. E eu fico imaginando Isaac subindo, Abraão subindo para esse episódio. E eu fico imaginando a angústia de Abraão quando ele entrega Isaac. E às vezes, evidentemente que aqui, né, Abraão depois, ele é informado que ele não precisaria matar, que não precisaria adiante, que Deus só estava testando o coração dele. Só que eu parei a leitura e fiquei pensando, falei, Senhor, a dor daquele pai, né? A dor daquele pai entregar o seu próprio filho porque o Senhor pediu. E às vezes eu não consigo entregar coisas tão bobas, tão banais. Às vezes eu não consigo renunciar ao palavrão, mas graças a Deus disso eu já estou liberta, não falo mais, para a honra e glória do Senhor. Às vezes a gente não consegue entregar coisas tão pequenas, sabe, como um pensamento maldoso, como um sentimento de angústia, como uma falta de perdão. A gente não consegue tratar as pessoas como Cristo, porque nós somos vaidosos, e aí a gente fica naquela, não, mas foi ele que errou, ele tem que me pedir perdão, e a gente esquece que nós erramos e Jesus nos perdoou, e foi para a cruz por causa disso. E aí eu fiquei meditando, sabe, nessa palavra, isso me doeu no fundo do meu coração, porque quantas coisas Deus tem nos pedido, coisas pequenininhas, coisas assim insignificantes, coisas que não foi nem Deus que nos deu, foi o diabo, foi Satanás, o mundo, que trouxe até nós e nós, uau, que legal, porque o pecado é legal, o pecado é gostoso, o pecado ele nos atrai, o pecado ele nos faz feliz. Só que essas coisas são tão passageiras. E aí a pergunta que eu te faço é, quando você morrer, se você cair morto hoje, o que você leva com você? As suas riquezas? Seus amantes? Suas mentiras? As suas vaidades? Os seus caprichos? A sua falta de perdão? As suas mágoas, ressentimentos? A sua inveja? O que a gente leva? Se eu cair morta, o que eu levo? Além daquilo que Deus me deu, que é a vida eterna, que é a salvação através do sangue derramado na cruz do Calvário. E aqui essa história não é porque Deus é um Deus malvado, um Deus perverso, que manda um pai matar o seu próprio filho. Não, Deus nos coloca diante de circunstâncias para provar a nossa fé. O que Deus tem te pedido e você não tem entregado, a ponto de perder a bênção por causa de um capricho pessoal. Que Deus nos abençoe. Amém.